Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu tô gravando aqui o simulado que eu mandei pra vocês tanto pelo meu canal do Telegram quanto pelo meu site, tá? Então hoje eu vou corrigir ele aqui e em seguida eu vou mandar o gabarito, tá? Por escrito pra todos vocês, tá bom? Então, olha só. Indique a correta segmentação mórfica das palavras abaixo, indicando a função de cada morfema presente na palavra. Tudo bem. Então, cabeça. Cabeça fica assim, ó. Cabeça, né? Cabeça é a raiz e o A é a vogal temática nominal. Ainda tem depois aqui uma desinência de número zero, tá bom? Então, são esses três morfemas aqui. Raiz, vogal temática nominal e desinência de número. Encabeçar. Encabeçar fica assim, ó. Em, cabeça, zero, A, R. Então, esse em é um prefixo. Cabeça é a raiz. O zero é o sufixo. O A é uma vogal temática verbal e o R é uma desinência de infinitivo. Tá bom? Beleza. Por quê? Porque encabeçar sofreu derivação parassintética. Quando ocorre derivação parassintética, a palavra recebe prefixo e sufixo. Então você sabe que nessa palavra existe um sufixo. Se cabeça é a raiz, que vem de cabeça, e o A é vogal temática verbal e o R é desinência de infinitivo, então o sufixo tem que ser zero. Né? O sufixo está ali no meio, ele só não é fonologicamente realizado, ele é zero, beleza? Conviver. Com, viv, e, é. Então, com é prefixo, viv é raiz, e é vogal temática verbal e o R é desinência de infinitivo. Tá? É assim que fica conviver. Beleza, depois a gente tem dança. Dança tem duas análises possíveis, tá? A gente pode colocar dance A e dizer que dance é raiz e o A é vogal temática nominal. E aqui tem um zero também, que é a desinência de número, né? Ou você pode colocar que aqui existe um sufixo zero também. Então aqui vai ter raiz, vogal temática perdão, vogal temática nominal não. Esse zero daqui é sufixo, tá? É um sufixo. O A é vogal temática nominal e o zero é desinência de número. Por que você pode fazer essas duas análises? Vamos lembrar que alguns morfologistas vão dizer que a palavra dança é formada por derivação regressiva, né? Então vem do verbo dançar. Aí alguns autores dizem que é uma simples derivação regressiva mesmo, né? Que é uma supressão de morfemas. Outros autores, como Luiz Carlos de Assis Rocha, por exemplo, vão dizer que aquilo que a gramática chama de derivação regressiva, na verdade, é resultado de uma derivação sufixal por sufixo zero. Tá? Então, a maioria dos gramáticos, né, tradicionais, de gramática tradicional, vão analisar da primeira forma. Mas o Luiz Carlos de Assis Rocha, por exemplo, analisa da segunda maneira, né, com esse zero aí. Em seguida, a gente tem posição. Posição também é tranquilo. Posição e um zero. Né? Então, posição é a raiz, o é vogal temática nominal e esse zero é desinência de número. Eu coloco esse exemplo aqui porque etimologicamente posição vem de pôr. Posição é a forma nominalizada de pôr, mas hoje em dia as pessoas não relacionam mais a palavra posição à palavra pôr, tá bom? Então, no estágio atual da língua, a gente não analisa mais como se fosse uma nominalização do verbo pôr, tá bom? Beleza. Indique todos os processos de formação que geraram as palavras abaixo. Caso a palavra seja primitiva, indique-o igualmente. Tudo bem. Amável vem do verbo amar. Então, amar gerou amável por sufixo. Isso aqui é derivação sufixal. Tá? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim. Letra A. Derivação sufixal.
Letra B. Justapor. Justapor vem de por. Justa é prefixo. Então isso aqui é uma derivação prefixal. C. Inigualável. Inigualável vem de igual. Igual gera igualar. Igualar gera igualável. E igualável gera inigualável. Tá? Então isso aqui é uma derivação prefixal e sufixal. Tá? Ou seja, esse verbo recebeu prefixo, esse adjetivo, né, recebeu prefixo e sufixo. Tá bom? Letra D. Planáutico. Planáutico vem de planalto. E planalto vem de plano com alto. Então isso aqui é uma composição por aglutinação e derivação que? Sufixal. Depois que você gerou planalto por composição por aglutinação, você gerou planáutico com derivação sufixal, tá? Letra E, enlouquecer. Enlouquecer vem de louco, tá? Isso aqui é uma derivação parasintética. Tá? Derivação parasintética. Recebeu prefixo e sufixo ao mesmo tempo. 3. Analise o seguinte trecho. O umbigo só é chamado assim porque é só um. Se fossem dois, seria dois bigo. O que justifica a conclusão desse trecho, né? Ou seja, o que a pessoa que colocou isso pensou, né? A gente pode colocar assim. Vou fazer uma linha aqui. Quem falou essa frase pensou que... O que ela pensou? Ela pensou que umbigo fosse uma palavra composta. Fosse uma palavra composta por numeral. Um mais bigo gera umbigo. Então, isso justifica a conclusão dela. Ela pensou que umbigo fosse uma palavra composta, né? Mas não é. 4. Explique por que o conhecimento morfológico dirime facilmente a dúvida ortográfica entre nojento e nojento. Ou seja, como é que eu consigo explicar morfologicamente que nojento não é com G, e sim com J? Nojento, que é com J, né? Vem de nojo. O fonema G, que é o fonema realizado aqui, antes de A, O ou U, só pode ser representado pela letra J. Se a raiz de nojo... Se a raiz de nojo tem J e nojento deriva de nojo, né, uma derivação sufixal, então nojento se escreve com J. Ou seja, você sabe que nojento é escrito com J, porque nojento deriva de nojo, e nojo é escrito com J. 5. Analise o trecho abaixo. O andar daquela moça me incentivou a falar com ela.
A partir dele, responda aos seguintes itens. A. Qual é a análise mórfica correta para andar? Bom, existem duas, tá? Então, letra A. Você tem uma análise, que é andar, como uma palavra derivada por derivação imprópria. E aí você vai dizer que andar é uma palavra derivada, mas andar é um substantivo. Andar não é verbo mais, né? Agora, existe uma outra análise que vai dizer que a licença para que andar seja um substantivo foi feita por meio de derivação sufixal, com o sufixo zero, tá? Alguns gramáticos vão indicar isso. Então você tem o tema verbal, você tem a palavra inteira aqui, e você tem um sufixo zero. E aí essa palavra daqui agora é um substantivo, tá bom? B. Quantos vocábulos fonológicos existem no trecho? Para você contar os vocábulos fonológicos, é só você pegar os vocábulos morfológicos, que são mais fáceis de achar, e tirar aqueles que são átonos, tá? Então, olha só. Aqui, o é átono, me é átono, a é átono e com é átono. Beleza. Quantos vocábulos fonológicos? Opa, acho que essa não era a cor que estava antes. Essa. Quantos vocábulos morfológicos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, são todas as palavras que dá para contar. Só que tem 4 vocábulos átonos. Então, quantos vocábulos fonológicos tem no trecho? 6. Tá? Só isso. Por quê? Porque o é átono. Andar é tônico. Então, o andar, tudo isso aqui junto forma um vocábulo fonológico. Entendeu? É por isso que a gente não conta os vocábulos átonos, tá? Eles são vocábulos dependentes. Qual é a análise correta para incentivou? Fica incentive o zero u, tá? Isso aqui é raiz, isso aqui é vogal temática verbal, alomórfica, né? Desinência modo temporal, desinência número pessoal. Né? Tranquilo. Indique pelo menos um alomorfe para os morfemas destacados nas palavras abaixo, valendo-se de um exemplo. Bom, aqui havia várias respostas possíveis, né? Então eu vou dar algumas que eu imagino. A. Querer. Você poderia colocar, por exemplo, queira. Aí tá aqui, ó. Queira. Isso aqui é um alomorfe da raiz querer. Ou você poderia ter colocado quis. Também é um alomorfe. Tá? B. Falar. Você pode colocar falou. Esse O daqui é uma vogal temática alomórfica. Tá? Letra C. Pedíamos. Esse A daqui é desinência modo temporal. Tá? Desinência modo temporal. Você poderia colocar cantávamos. Tá? E aí o vá aqui, esse vá é desinência modo temporal. D. Impossível. Esse in é prefixo, né? Você tem que colocar o mesmo prefixo, só que diferente, só que com morfe diferente, né? Então você poderia colocar, por exemplo, irreal. Perceba que é o mesmo prefixo, mas agora ele é formado por outra estrutura morfológica, é com i. Então, in, alomórfico a i. Tá? Amável. Amável, gente, só tem um exemplo, eu acho, que é amabilidade. Aí é esse bio aqui. Tá? Esse bio daqui é alomorfe, aquele amável. Aponte ao menos uma razão por que seja difícil fazer a análise mórfica da palavra medroso e indique possibilidades para ela. Bom, vou tentar responder aqui embaixo, tá acabando o espaço, né? Porque o R aparece no limite entre dois morfemas. Então, não sabemos
pelo menos a princípio, né, não sabemos se medr é alomorfe de med, né, que é a raiz de medo, né, ou se R é consoante de ligação. Esse é o problema. A gente não sabe se esse R que está aqui, ele é parte da raiz, e aí ele forma um alomorfe de med, ou se ele é uma consoante de ligação. Tá? Porque a gente sabe que medroso deriva da palavra medo. Tá? O que você poderia fazer? Você poderia pesquisar para ver se existem outras ocorrências, da raiz que aparece aí em outras palavras derivadas de medo, né? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode ir em qualquer site que pesquise palavras, um dicionário, por exemplo, ou o Volpe, né? E você vai procurar. Existem outras palavras derivadas de medo que começam com medr, né? Com esse R aí. Se você for lá, você vai descobrir que sim, existem outras palavras, né? Por exemplo, medrado. Então, você conhece assim outras palavras, outras raízes com esse R aí. Então, qual é a suposição que a gente tem? A suposição é que, na verdade, esse medr é um alomorfe de med, tá? E o R faz parte da raiz. Tudo bem? Nas frases abaixo, indique a classe morfológica correta da palavra ou da locução destacada. Que nem, né? Marcelo adiantou o trabalho que nem eu. Esse que nem daqui é uma locução conjuntiva. É uma locução conjuntiva subordinativa, adverbial, comparativa. Tá? O menino que eu falei ontem acabou de chegar. Esse que daqui é uma conjunção subordinativa relativa. Tá? Introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Apesar de que não houvesse outra escolha. Ele saiu feliz apesar de que não houvesse outra escolha. Esse que daqui é conjunção integrante. Tá? Conjunção subordinativa integrante. Esse primeiros aqui, ó, os últimos serão os primeiros. Primeiros é o quê? Substantivo. Ele é um substantivo na classe morfológica e ele acumula papel. Ele acumula papel de numeral. Eu não sei quem você é. Esse quem daqui, mesma coisa, ele é um substantivo. Ele é um substantivo que acumula papel de pronome. Pronome indefinido, tá? Apresente dois exemplos. Um em que a preposição sobre seja lexical e outro em que ela seja funcional. Então, 9. Vamos lá. Para a preposição sobre ser lexical, ela tem que carregar o sentido natural dela, que é de lugar. Então, por exemplo, ele se deitou sobre, ó, o sobre aqui indicando o lugar, a cama. Ele se deitou sobre a cama, ok. Para a preposição ser funcional, ela tem que ser regida por algum verbo. Por exemplo, nós falamos sobre, esse sobre daqui não indica lugar, né? Sobre gramática. Nós falamos sobre gramática. 10. Indique ao menos 3 exemplos de morfema suprassegmental. Bom, você tem fogo, fogo, fogos, tá? Você tem famoso, famosa e posto, postos. Por quê? Porque em todos esses casos, a vogal tônica ela é baixa no masculino singular e no feminino ou no plural ou nos dois, ela é aberta. Então, fogo,
né? Fogos. Famoso, famosa. Posto, postos. Tá bom? Então, é isso, gente. Tá aqui a correção do exercício. Logo mais sai aí o gabarito em PDF, beleza? Então é isso. Um beijo e até a próxima.